Oi, gente, Gustavo Bandeira aqui, tabelião do oitavo Ofício de Notas, falando novamente sobre casamento com vocês. Eu tenho falado bastante sobre pacto antinupcial, sobre regime de bens, e hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante que teve uma decisão ontem no Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando sobre a renúncia recíproca ao direito sucessório entre casais, né? A gente sabe que a nossa legislação ela é muito protecionista, né? Com relação ao direito sucessório. Ela é muito invasiva, diria eu, tá? Eu acho que o nosso legislador se mete onde ele não deveria se meter, onde ele deveria deixar a critério do cidadão resolver a sua vida. Mas vamos lá. É assim, hoje, se você se casar dependendo do regime de casamento, o seu cônjuge é herdeiro necessário e concorre com seus filhos à sucessão em pé de igualdade, tá? Então, isso é uma realidade. Só que existe uma realidade também chamada de família mosaico, né? É muito comum. O que é a família mosaico? A família mosaico se refere a famílias reconstruídas, ou seja, formadas por pessoas que já tiveram um casamento anterior ou uma união estável anterior e se unem com outra pessoa que também tem a sua família anterior. E com isso se forma a chamada família mosaico, né? Bom, e o que acontece quando nós temos uma família mosaico? Acontece que se você morre, digamos que você se uniu àquela pessoa com uma escritura de união estável pelo regime da separação absoluta de bens. Tá? O que acontece em termos de direitos sucessórios se um dos dois morre? O que vai acontecer é que o outro cônjuge vai herdar juntamente com aqueles herdeiros do casamento anterior, tá? Tudo em pé de igualdade, tá? Vai haver uma concorrência à herança, tá? E nem sempre, quando a gente forma uma família mosaico, a gente quer isso. Muitas vezes são duas pessoas já resolvidas profissionalmente, cada qual com seu patrimônio e cada qual querendo deixar para os seus herdeiros os seus bens. Só que o nosso legislador ele não previu isso. E aí é que entra a cláusula muito importante para quem não quer que isso aconteça, tanto no casamento através do pacto antinupcial, como na união estável através de uma renúncia a esse direito à herança do casal, ao direito concorrencial à herança. O problema dessa cláusula está nesse pássaro aí, chamado Corvina, que sequer existe no Brasil, mas que levou à taxação. O Pacto Corvina está previsto lá no artigo 426 do Código Civil e diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. E parte da doutrina entende que essa cláusula estaria vedada em razão dessa norma prevista no 426, o que, a meu ver, não tem nada de impeditiva, porque quando eu estou renunciando, o sentido do Pacto Corvina é quando se negociar a herança de alguém, você não ficar desejando a morte do outro para se beneficiar. E aqui não há benefício algum. Pelo contrário, eu estou renunciando ao direito de concorrer com os herdeiros, com os filhos, por exemplo, da minha companheira. Então, é uma visão distorcida da norma civil. O nosso Código de Normas aqui do Rio de Janeiro, o Código de Normas do Rio de Janeiro, que entrou em vigor em 2022, do qual eu fui relator, eu fiz constar expressamente essa possibilidade. No artigo 390, diz que você pode constar na união estável outras cláusulas patrimoniais sobre o regime de casamento. E o parágrafo 4º do nosso código prevê expressamente a possibilidade de renúncia ao direito de concorrer à herança do outro casal. Seria o parágrafo 3º do artigo 390. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através de seu Conselho da Magistratura, julgando
uma hipótese em que o registro de imóveis se negou a registrar o pacto antinupcial que previa a renúncia recíproca ao direito sucessório, o Conselho da Magistratura de São Paulo entendeu que era válida a cláusula e que o registro de imóveis deveria realizar, sim, o registro daquele pacto antinupcial, porque essa controvérsia não há uma controvérsia e que, portanto, foi advertida às partes e que essa previsão seria válida e, portanto, por ser válida, o registro de imóveis deveria registrar e somente com o falecimento daquela pessoa é que se discutiria a validade ou não dessa cláusula. Então não cabe ao registro de imóveis impedir o acesso e a publicidade, que é o que o registro de imóveis dá, àquele pacto antinupcial. Portanto, decidiu muito bem o Conselho da Magistratura de São Paulo. Fica aqui, então, a dica para aquelas pessoas que pretendem se casar ou ingressar numa união estável, ok? Até a próxima.